Facas militares, táticas para uso em missões, para usos extremos, ou facas utilitárias para uso civil, como bushcraft, caça, pesca, trilha, campismo. Qual desses dois desenhos é melhor para a sobrevivência? E hoje eu quero dar a minha opinião, a minha análise, a partir da minha experiência sobre esse tema. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Este conteúdo aqui é inspirado em um vídeo do canal Bravo Expedições. O Bravo 01 fez um vídeo sobre as diferenças entre facas militares e facas de bushcraft. Eu achei bem interessante o tema, até comentei no vídeo dele. Perguntei se eu podia usar essa ideia para também produzir um conteúdo. Ele me respondeu que sim, inclusive dizendo que seria uma honra. Agradeço muito 01 por essa moral, mas eu devo te dizer, guerreiro, que a honra é minha. Ele usou duas facas como exemplo, bem parecidas com essas aqui. Ele usou a faca AMZ da Imbel como exemplo de uma faca militar, uma faca lendária. E usou o que eu acredito ser uma faca da Mora Nive, clássica também, para uso em atividades de bushcraft. Bom, eu não tenho essas duas facas, mas eu tenho essas aqui que têm o mesmo estilo das que ele usou. E você pode perceber que são desenhos de lâminas bem distintos. Essa aqui, a faca paraquedista, feita pelo Ricardo Vilar, ela tem 34 centímetros de comprimento, 5 milímetros de espessura e pesa em torno de 530, 540 gramas. Esta faca aqui é o modelo Sika da Solognac. Ela tem quase 26 centímetros de comprimento, 4 milímetros de espessura e pesa em torno de 230, 240 gramas. Essa aqui é feita em ácido oxidável. Essa aqui é feita em aço carbono. Essa tem uma ponta do tipo punhal ou do tipo lança. Essa aqui já tem uma ponta do tipo drop, uma ponta mais rombuda. Essa aqui tem um desbaste original escandinavo. Eu acabei alterando para um desbaste parcial convexo. E essa aqui tem um desbaste de fio do tipo hollow ground. Só que é mais para um desbaste parcial flat. É um desbaste côncavo bem resistente. São facas bastante distintas, com tamanhos bem diferentes e desenhos bem diferentes também. Como a análise do Alan se baseou em duas facas bem diferentes como essas duas aqui, neste vídeo eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente, até para servir como complementação do conteúdo que ele produziu. O vídeo que o Bravo 01 postou vai estar com o link aqui na descrição para você acompanhar se você não assistiu. Mas hoje eu vou fazer a comparação destas duas facas aqui, porque elas têm tamanhos e pesos bem similares. Essa aqui
é o modelo Pantera Negra da Zaharov. E essa aqui é o modelo Hunter da Arkip. Inclusive as duas cutelarias são da mesma família. São duas facas na plataforma de 30 centímetros de comprimento, 5 milímetros de espessura. Essa aqui pesa entre 330 e 340 gramas. Essa aqui pesa um pouco mais de 370 gramas, ou seja, pesos bem parecidos. Ambas têm a ponta do tipo clipe. Ambas têm um desbaste de fio bem parecido. E elas são feitas, as duas, em aço inoxidável. Ou seja, a única variável que vai mudar entre uma faca e outra é justamente o desenho. Eu vou começar fazendo a análise do pomo até a ponta de cada característica da faca. E como você pode observar, já no pomo, elas têm características bem distintas. Essa faca tática aqui, ela tem um pomo bem maior. Tem muito mais aço sobrando do que esta daqui. O pomo de facas táticas, ele é chamado carinhosamente pelo apelido de quebra 123 crânio. E o nome já te diz tudo. Qual o uso que você vai fazer com este pomo? Mas ele também tem um outro uso que eu consigo avaliar a partir da configuração dele. O pomo em aço exposto, que eu acho que é uma característica fundamental em uma faca de sobrevivência, ele também serve para demolição, para você destruir coisas, quebrar coisas. Eu fiz um vídeo sobre as funções da faca de sobrevivência. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você não assistiu, para você acompanhar. E uma das funções da faca de sobrevivência, para mim, é justamente a demolição. Apesar de nunca ter usado a faca para essa função em minha vida, aqui do alto dos meus 48 anos. Graças a Deus. Mas como você pode perceber, este pomo aqui, ele tem um parapeito dos dois lados. Significa, se você for quebrar alguma coisa, vai ter um ângulo aqui que vai proteger mais a sua mão. E ele é bem mais robusto e bem mais largo e comprido que esse aqui, apesar de ambos terem a mesma espessura. Mas é tudo um jogo de características, onde você tem que escolher uma em detrimento da outra. Se você for segurar essa faca nesta posição, para tentar jogar o peso dela para frente, para usar para cortes por percussão, esse pomo vai incomodar um pouco. E se você não estiver usando luvas e for usar a faca nesta posição por muito tempo, ela vai acabar incomodando a sua mão. Apesar da faca ficar bem presa, justamente porque tem esses dois parapeitos aqui que seguram a sua mão na saída. Já uma faca utilitária para usar em campismo, bushcraft, o pomo dela, apesar de também conseguir quebrar 1, 2, 3, um crânio, ele teria outras aplicações. Esse aqui tem até um desbaste na ponta, como você pode observar. Então esse pomo aqui é muito bom para você quebrar uma castanha, quebrar um coco, às vezes lascar uma pedra para você fazer algum artesanato. É bom para você macetar um tempero,
macetar uma erva para fazer um chá, um remédio. Eu já usei inclusive esse pomo aqui como batedor de bife, por incrível que pareça. Como ele tem esse desbaste aqui, ele também serve para você raspar. Então, se você quiser raspar uma pederneira, se você quiser raspar uma madeira para fazer alguma isca para o fogo, ele seria excelente. Ele tem essa proteção, essa curva aqui, então se você usar para quebrar alguma coisa, ele vai ter essa proteção aqui para o dedinho. Você pode observar o ângulo aqui, ó. Mas ele não teria proteção aqui nessa parte de trás. Mas em compensação, ele é um pomo muito mais confortável para você fazer essa pegada aqui. Muito melhor para isso. E você pode observar que são empunhaduras também bem distintas. Inclusive, essa empunhadura da faca utilitária, ela é até mais comprida. Isso porque essa faca tem dois tipos de pegada. Tem essa pegada aqui atrás e você pode perceber que tem um encaixe perfeito para a mão. Mas ela também tem essa outra pegada aqui, mais avançada, onde você tem um encaixe excelente aqui para os dedos, como você pode ver nesse desenho aqui. E você também tem um apoio aqui para o dedo para fazer essa pegada filipina. Tanto se você precisar cortar alguma coisa, quanto se você precisar estocar alguma coisa. E aqui atrás você vai ter um desbaste para ter mais atrito para a faca não escorregar. Você pode perceber também que a empunhadura dessa faca é toda trabalhada, justamente para encaixar melhor na mão. E as quinas do aço exposto, já que ela é uma faca full-tang, são todas arredondadas. Então essa empunhadura aqui, ela é muito mais amigável para você trabalhar por muito tempo com a faca. Já essa empunhadura aqui, você percebe que ela não tem curvatura para jogar o peso da faca para frente. Ela já é uma empunhadura reta. A faca original, ela vem com uma corda de Kevlar trançada aqui. Eu alterei e fiz essa empunhadura em Durepox. Até porque eu já havia feito em várias facas. E eu achei melhor utilizar a faca com esta empunhadura. Mas a empunhadura original é excelente. Até porque, se você precisar, você pode tirar essa corda. É uma corda que aguenta 500 quilos, uma corda bem resistente. E utilizar em caso de emergência. E você pode improvisar uma empunhadura dessa faca com qualquer coisa que você achar. Pode enrolar sua meia nela, você pode enrolar um pedaço de um pano, uma fita isolante, uma sacolinha de supermercado. Eu acabei fazendo, tirando a corda, coloquei no meu kit de sobrevivência. Eu acho que ela é mais útil lá. E eu fiz essa pegada aqui em Durepox. Você pode perceber que ela não é simétrica, ela tem, como é uma massa, eu consegui fazer o encaixe perfeito para minha mão. Além disso, o Durepox ele é isolante elétrico. Isola da água. E para o uso que eu faço dessa faca, eu achei que ficou melhor do que a empunhadura com a corda enrolada. Já esse cabo aqui ele é todo trabalhado. Eu não consigo fazer duas talas de empunhadura para essa faca tão bem feitas. Eu nunca conseguiria fazer isso. Eu posso, caso essas talas que são em madeira, e apesar de ser uma madeira bastante resistente, não é um material como a micarta e o cedron, que vai durar basicamente para sempre, ou o Durepox, mas aqui eu já não conseguiria fazer com empunhadura em Durepox, ela ia ficar muito larga, porque o desenho do cabo é exatamente o desenho da empunhadura. Então,
Esse tipo de faca aqui, eu teria uma dificuldade maior, caso essas talas venham a sofrer algum dano, de repará-la. Mas eu conseguiria. Como eu disse, na hora do aperto, posso enrolar uma sacolinha de supermercado aqui, já vai ter uma empunhadura que dá para usar. Até essa faca aqui sem as talas, pelo próprio desenho da empunhadura, o tanto que ele é mais amigável, você já consegue usá-la. Aquela ali seria um pouco mais difícil, mas também dá para resolver em caso de emergência. Essa aqui tem uma guarda simples. Esta aqui tem uma guarda dupla. Essa guarda aqui, a grande função dela é proteger a sua mão para não escorregar para a lâmina. Se você estiver cortando alguma coisa ou você estiver estocando alguma coisa. E como eu disse, o cabo dela é todo trabalhado. Então ele é até mais grosso aqui, ó, para justamente proteger mais a sua mão. Mas ela não tem uma guarda superior. A guarda superior não existe, que na verdade tem esse ressalto aqui para você apoiar a mão. Você percebe que o desenho da guarda dela é mais para o uso, até porque você consegue fazer várias pegadas com ela. Ela tem esse encaixe para o dedo aqui, então você consegue avançar a mão para fazer um trabalho mais minucioso, equilibrar o peso da faca. Já essa daqui, ela tem uma guarda dupla. É o tipo de guarda dupla que eu mais gosto porque é embutido no chassi da faca, uma peça única. E essa guarda ela vai proteger bem mais a sua mão, não só para a sua mão não escorregar para o fio, mas ela também vai proteger a sua mão no caso de luta, com outra ferramenta, outra arma branca. E ela vai proteger dos dois lados. Então, se você estiver cortando, batendo, estocando, em luta, esta guarda aqui vai proteger a sua mão mais do que aquela ali. É uma proteção 100%? Não. Inclusive, uma faca como esta aqui, ó, tem uma proteção muito maior. Mas já é uma excelente proteção. Essa guarda aqui, você também consegue fazer o apoio. Até por isso eu prefiro esse tipo de guarda do que esse que eu acabei de mostrar. Porque eu consigo apoiar o dedo aqui para conseguir usar a faca com mais controle. E essa guarda, como ela não é simétrica, ela é invertida, como você pode observar, eu também consigo apoiar o dedo aqui para usar a serra. Então essa faca aqui, apesar dela ser tática, uma faca de combate, ela tem características de uma faca utilitária, mais do que essa outra do Ricardo Vilar. Mas o DNA tático é bem claro na diferença dessas duas. Por exemplo, o pomo dessa aqui eu consigo apoiar perfeitamente e conseguir empurrar a faca em direção ao perigo sem sentir nada na mão. Ela é feita para isso. A curvatura, ela é lisa. Já essa aqui, como ela tem esse desbaste para promover você ralar alguma coisa, raspar alguma coisa, macetar alguma coisa, por exemplo, eu quero, sei lá, macetar um tempero, então, apesar do pomo ser plano e não ter nenhuma ponta que vai machucar a sua mão, se você for fazer essa pegada para defesa aqui, ela já vai incomodar um pouquinho se você tiver sem luva. Essa parte da mão aqui é muito fina, as costas e o dorso dessas facas tem uma diferença bastante importante. Essa aqui tem uma serra funcional, não é aquelas serras que não servem para nada, só de enfeite. É uma serra funcional bastante afiada. E essa aqui, o dorso já é liso. Além de ser liso, ele é todo arredondado, ele não tem nenhuma quina viva. Porque é uma faca de caça. É uma faca que ela precisa ser confortável
para você apoiar a mão aqui atrás. Você pode apoiar com a outra mão, você pode empurrar. Não vai te machucar. Porque esse dorso aqui, ele é muito mais afeto para esse tipo de atividade de campismo, bushcraft e principalmente a caça. Existe uma desvantagem do dorso ser com quinas arredondadas, porque você não consegue raspar nada com essa parte da faca. Não é feito para isso, é feito para te dar o máximo de conforto. Mas como ela tem esse desbaste aqui no pomo, inclusive esse desbaste aqui atrás, e como você pode ver, o chassi de aço da faca ele é um pouco maior do que o cabo. Então você consegue raspar por aqui, mas principalmente por aqui. Já o dorso dessa faca ele não é brincadeira. Essa faca basicamente é segura só da guarda para trás, da guarda para frente. Ela é perigosa dos dois lados. É uma serra de dente de tubarão. Serra bastante, ela não vai ser boa igual aquela serrinha fininha da BAC que você tem para cortar a madeira, não. Ela tem 5 milímetros de espessura. É claro que não. Você consegue serrar madeira tranquilamente com esta faca. Inclusive essa serra aqui serve para você serrar metal. Já até fiz um vídeo usando essa faca e fiz ali um breve teste serrando uma barra de alumínio. Você se interessar em ver, eu vou deixar também o link na descrição. Inclusive eu tenho vídeo de review de todas essas facas que eu estou mostrando. Eu vou deixar todos eles na descrição. E esse dorso, ele já é multitarefas. Então, por exemplo, eu tenho a quina viva aqui. Como eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, entre o dorso e a guarda, eu consigo apoiar uma pederneira e raspar e tirar bastante faísca com essa parte da faca. Melhor faca para riscar pederneira que eu já usei na minha vida é essa aqui, justamente por essa característica. Como ela tem a guarda e o corpo da faca e o dorso da faca, eu consigo direcionar. Além de eu tirar o dobro de faísca, porque eu vou tirar das duas hastes, eu vou também direcionar melhor essa faísca. Essa serra também serve para raspar a pederneira. Ela serve para você raspar uma madeira para fazer o material para o fogo. Numa situação de combate, essa faca vai causar dano dos dois lados. E eu posso te dizer, doutor nenhum conserta depois. E tem as 1001 utilidades de uma serra. Então você tem aqui 2 desbastes de fio. A única parte desta faca que é segura para você apoiar é no final da serra até a ponta, onde você pode sim conseguir apoiar essa faca para fazer um trabalho mais minucioso com essa região aqui. E também para servir de área de marreta. Você pode bater aqui na faca para cortar alguma coisa. Se você for bater aqui, o rendimento não vai ser tão bom, apesar de funcionar também. Mas se for bater aqui, o seu batone, se for um porrete de madeira, vai ficar grudando aqui, não vai ter tanta eficiência quanto se fosse uma parte plana. Então por isso existe esta área de marreta aqui. Já esta faca, ela é bem melhor para essa atividade de batone, porque ela tem o dorso plano. Você pode observar como é que está a tinta desta faca. Bati bem mais nela do que na outra, justamente porque ela é melhor essa atividade. Além disso, ela tem esse ombro no desbaste aqui. Ela é melhor para rachar a lenha. Outra característica que evidencia o quanto essa faca aqui é mais afeta para o acampamento. Já essa área de marreta seria aqui. Aqui não teria tanta aplicação, apesar de você conseguir fazer. E como ela tem um desbaste, ela não tem aquele ombro, é um desbaste mais reto, mais liso, essa faca aqui é menos eficiente que a outra para rachar lenha.
Mas em compensação ela tem menos atrito e ela é melhor para cortar. A ponta das duas também é do tipo clipe, só que esta ponta aqui é bem mais aguda. Não é uma ponta frágil, mas é uma ponta bem mais aguda. A ponta dessa faca aqui é muito mais resistente. Não sei se você vai conseguir ver, mas é uma ponta que tem muito mais aço. Além do que, o ângulo dessa aqui é diferente. Essa aqui tem uma ponta muito mais aguda. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui a diferença. Pode perceber que essa faca aqui deixa muito mais aço. Então a ponta é mais resistente do que essa daqui. E essa aqui é mais penetrante. O desbaste do fio das facas da Zaharov e da Arkip, eles são bem peculiares. Eu particularmente nunca vi nenhuma outra faca com esse tipo de desbaste. Ele é um desbaste progressivo. Então ele começa mais grosso aqui como se fosse um parcial flat, e aqui ele vai ficando côncavo e vai afinando até a ponta. Isso dá um poder de corte impressionante para essa faca. E essa parte aqui, como a cutelaria mesmo indica, é uma parte mais resistente. Se você for cortar um osso, um arame ou coisa do tipo, você bate aqui nas costas dela, e preferencialmente você deve usar esta parte aqui da faca. Agora, o desbaste desta daqui, apesar das cutelarias não informarem isso para você, o que para mim eu não vejo como um problema, porque cutelarias que me entregam uma faca com esse nível de qualidade, ela não precisa me dar explicação nenhuma. Eu não quero saber qual que é a cor do gato, eu só quero saber se ele caça o rato. Essas aqui são as duas melhores facas que eu já usei em minha vida, que eu pus à mão, em termos de acabamento, em termos de qualidade, em termos de fio, em termos de afiação e tudo mais. Como elas não informam, eu deduzo que foi feito nessa faca esse tipo de afiação progressivo, que é mais grosso aqui na base e vai afinando para a ponta, que inclusive é uma característica das facas da Zaharov, pelo menos até onde eu sei, desde a década de 80. Depois que eles fizeram esse tipo de desbaste nesta faca aqui, eles vão desbastar o ombro e deixar isso aqui como se fosse um full flat. Mas até uma pessoa comentou, quando eu fiz o review dessa faca, ele comentou que esta faca aqui é um full convex. E eu achei que o comentário dele faz sentido, inclusive um cuteleiro amigo meu tinha me falado isso, que ele acredita que essa faca é um full convex. É um fio convexo que vem daqui até o final. E geralmente os cuteleiros usam essa técnica. Eles fazem um desbaste parcial flat e depois vem com essa angulação convexa. Só que essa aqui é um full convex com microfio e o desbaste dela também é progressivo. E ele vai afinando aqui. Então o que eu acho? Eu acho que até aqui essa faca é full convex e daqui para frente ela é um full côncavo, porque essa parte dela aqui é praticamente hollow ground. E o ângulo de afiação dela começa aqui com o que eu acredito ser uns 40 graus e vai terminar aqui com menos de, sei lá, 25. A diferença deve ser bastante grande e deve ser mais ou menos nesta angulação. Para mim, apesar dessa faca aqui ser melhor para acampamentos, ser uma faca utilitária dedicada para essa função, ser bem mais confortável para você usar durante muito tempo. Não que essa não seja confortável, mas essa é impressionantemente confortável. Para sobrevivência, eu prefiro esta faca. Eu prefiro o tipo de desenho tático militar. Até porque em uma situação de sobrevivência você não sabe o que você vai enfrentar. Então, como essa faca eu já preparei o cabo dela, ela tem uma função a mais, que é a serra, o cabo dela é indestrutível, eu não vou precisar repor nunca.
Inclusive, ela tem um aço melhor. Esse aqui é o aço 14C28N. Esse aqui é o aço 420HC. Eu acredito que a têmpera da faca é o grande diferencial. Mas, como eu acredito que essas duas cutelarias fazem têmperas na mesma qualidade, aí sim, se você tem um aço melhor, você tem um desempenho melhor. Tanto que eu acho que essa faca tem mesmo um desempenho melhor do que essa aqui, tanto em campo quanto para afiação. Mas me diz aí a sua opinião, eu quero saber o que você acha. Você prefere facas militares para missões extremas ou você prefere facas para uso civil, facas utilitárias, menores, que são mais afetas para as atividades do dia a dia de um acampamento, por exemplo? Eu abri recentemente o clube de membros do meio de sobrevivência. Quero agradecer bastante todas as pessoas que já aderiram a este projeto. Os membros recebem os vídeos públicos, como esse aqui, de forma antecipada. Eles têm vídeos que são exclusivos para eles e eles participam do processo criativo, me dando ideias de vídeos e temas que eu vou trabalhar aqui no canal. Além disso, dão uma ótima força extra para o meio de sobrevivência, que é muito bem-vinda. Eu tenho aqui na página do canal disponível um artigo sobre facas de sobrevivência. São vários artigos, eu também tenho 2 livros, mas este de faca de sobrevivência, que é justamente o tema que eu estou tratando aqui, é o grande campeão de vendas. Se você tiver interesse de se aprofundar mais sobre esse tema, eu sugiro que você conheça este artigo que está disponível aqui na página. E se você deseja manter não somente as suas lâminas preparadas e afiadas, mas manter a sua mente também, eu sugiro que você conheça meus outros artigos e principalmente os meus livros. Lá você vai encontrar muita informação interessante, bastante útil na sua jornada de sobrevivência, sobrevivencialismo e preparação, que eu não posso divulgar aqui por meio dos vídeos. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. E o meu objetivo com esses vídeos aqui do Meio de Sobrevivência, meu objetivo com meus livros e artigos, é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.